Na sexta-feira, você acompanhou, a Polícia Federal cumpriu em Brasília, em São Paulo e também em Niterói, no Rio de Janeiro, mandados de busca e apreensão nos endereços do general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Além dele, são alvos da operação o próprio Mauro Cid, o outro ex-ajudante de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, e o advogado Frederico Assef, que representou o ex-presidente em ações no Supremo. A operação deflagrada pela Polícia Federal com a autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, investiga a suposta tentativa de vender presentes oficiais recebidos por Bolsonaro de delegações estrangeiras. A Polícia Federal também pediu ao STF a quebra de sigilo fiscal e bancário e a autorização para tomar o depoimento do ex-presidente Bolsonaro sobre um suposto esquema internacional de venda de joias e de presentes. A Polícia Federal pretende ouvir a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e acionou o FBI, a Polícia Americana, para avançar nas investigações nos Estados Unidos também. Alexandre Garcia, ao longo do dia nós acompanhamos essas operações da Polícia Federal em 3 estados, relacionadas a Mauro Cid, e agora, mais tarde, agora há pouco, essa notícia então da Polícia Federal autorizando a pedido do Supremo, de Alexandre de Moraes, essa quebra de sigilos de Bolsonaro, sigilos bancário e fiscal. O que esperar a partir de agora, hein, Garcia? Qualquer coisa, né? A população brasileira é muito jovem, não sabe como era na União Soviética o processo, né? Kafka escreveu sobre isso lá atrás, mas não sabe como era o processo. Por isso, certa vez, José Genuíno me falou: puxa, se nós soubéssemos que ia acabar a União Soviética, não teríamos feito a Constituição que fizemos, que era uma Constituição para nos proteger, né? Por isso foi posto na Constituição, lá no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, no inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. É uma das prevenções que os constituintes tiveram, né? O doutor Ulisses falou tanto da Constituição Cidadã, e o que a gente está vendo é algo que extrapola tudo, né? É uma vingança. Não sei se vão chegar a um triplex ou a um sítio, né? Mas já teve cartão de vacina, agora é presente recebido. Muito bem, vão investigar. E nós, eleitores, cidadãos e, sobretudo, pagadores de impostos, vamos ficar na expectativa dos métodos que estão sendo desenvolvidos até agora. Ainda anteontem, conversando com ministros aposentados do Supremo e de tribunais superiores, eles se declaram boquiabertos com aquilo que estão vendo. E, de novo, porque hoje é o dia dos colégios de direito, das faculdades de direito, eu lamento o silêncio da OAB. Silvio Navarro, a situação que a gente vem acompanhando de Mauro Cid, e agora, né, essa última informação, o quão grave vai se tornando todo esse caso, envolvendo agora sigilos fiscal, bancário, depoimentos, FBI, envolvendo Bolsonaro e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Trata-se de vingança, como disse o Garcia, Silvio? Pois é, veja, partimos da premissa de que não compactuamos com eventuais ou supostos desvios de ninguém, seja militar, seja civil, político, juiz, não importa, mas com a presunção da inocência, algo que não existe no Brasil atual, no Brasil do governo Lula e da Polícia Federal Política, Polícia de Governo, né, a KGB do senhor Flávio Dino, não existe se você quiser argumentar em relação a qualquer personagem do espectro da direita, um conservador e, claro, se for taxado e com o rótulo de bolsonarista, então a condenação já vem junto, ela já vem a priori. Veja, chama a atenção, por exemplo, tudo isso estar acontecendo no âmbito de um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre milícias digitais. Estão apurando um suposto grupo do entorno do presidente Jair Bolsonaro que negociava objetos presentes, né, que deveriam migrar para o acervo presidencial, negociados nos Estados Unidos.
Pois bem, se houve negociata, se alguém lucrou com isso, deve ser punido. Não sei se é um crime fiscal, administrativo, não sei o tamanho da pena, porque não conhecemos, aliás, não conhecíamos essa investigação em si no guarda-chuva de um inquérito de milícias digitais. Isso chama muito atenção. E o que nós temos visto, falamos sobre Silvinei Vasquez aqui, falamos sobre Anderson Torres em programas anteriores, falamos sobre muitos anônimos do dia 8 de janeiro, é que há um claro atropelo da Constituição, de cima para baixo, partindo do Supremo Tribunal Federal. E finalizo com a seguinte pergunta: todas essas pessoas até agora arroladas, presas, investigadas, alvo de busca e apreensão, prisões preventivas, quem aí tem foro privilegiado? Porque quem tem foro privilegiado deveria ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Os demais, por instâncias inferiores. Por um erro de foro, por um erro de CEP, o presidente atual já foi absolvido pela Justiça. Por um erro de CEP, né? Pela vara equivocada de jurisdição. Ainda sobre o assunto, queremos ouvi-lo também, é claro, Flávio. Nem foi um erro de CEP, né? Uma forçada, uma interpretação completamente forçada, porque aquilo ali podia ter sido decidido de fato ali, né? Como tinha mais do que uma interpretação, eles falaram, olha, não vou permitir que seja em Curitiba, então, olha, o Lula agora é inocente à força de tudo. Ora, o que Bolsonaro está sofrendo agora é a cauda longa da revolução, né? Aquilo que Lenin já dizia. Depois que você vai lá, toma o poder consolidado, você tem que trocar o regime. Para aquele antigo regime não voltar, você tem que fazer a mesma coisa que Maquiavel, sabe? A maior influência de Lenin, além de Marx, que era Maquiavel, dizia, ou seja, se livre de todo mundo, inclusive se livre dos próprios herdeiros, dos futuros herdeiros, né? Por isso, por exemplo, que Lenin, quando faz a Revolução Russa, no ano seguinte, em 1918, ele já vai lá, mata, né, fuzila, inclusive, né, o jovem, o mais jovem, né, dos Romanov, com 6 anos de idade ali, mata todo mundo, falando assim, não pode ter ninguém com sobrenome Romanov por aqui. Isso é a cauda longa da Revolução. Agora o Bolsonaro, ele vai tentar, tudo que fizeram com Lula vai ser feito com o Bolsonaro, só que agora, ao invés de você ter um triplex, um sítio em Atibaia ali com os pedalinhos com o nome dos netos, com toalhinhas nas gavetas com o nome de todo mundo. Agora você vai lá e fala assim, olha, pega o adjudante de ordens, que ele tinha um Rolex, etc, etc. Vamos lá. Tem-se, no ordenamento brasileiro, uma diferença muito clara entre aquilo que é um presente para o Estado e um presente pessoal. Não é todo presente que um presidente recebe que ele não pode ser negociado. E não contente com isso, há uma autorização prévia do Estado, né? Há uma necessidade de uma autorização prévia do Estado. Essa autorização foi dada. O maior problema ali foi que parece, pelo que está dando para entender, porque essas informações estão completamente desconexas, uma avaliação fora do Brasil. Isso que está gerando lá todo esse rebuliço, falando, mas espera aí, fora do Brasil não podia ser dessa forma. A mídia não está preocupada em explicar isso, não está preocupada em explicar os meandros disso, ela simplesmente está tentando fazer aquela conexão. Ora, aconteceu alguma coisa aqui que a gente não está conseguindo explicar, então são joias, tráfico internacional de joias com o nome do Bolsonaro. Não contente com isso. O Brasil hoje, ele tem um vórtice que tudo devora, chamado 8 de janeiro. Ou seja, tudo que acontece de ruim no Brasil, né? Cai um gatinho da árvore, você já vai lá, tenta associar com atos golpistas antidemocráticos do 8 de janeiro. Agora a gente acabou de ver, Elisiane Gama, tá? Hoje, agora há pouquinho, ela já tá tentando fazer uma associação entre financiamento internacional com joias para o 8 de janeiro. Tal como acontece, né? Uma discussão ali no aeroporto de Roma, pelo visto por causa da área VIP, e aí a Polícia Federal é obrigada, tem que passar essa vergonha, né? Eu imagino a vergonha que os agentes estavam sentindo de ter de perguntar se uma pessoa que discute com o filho do ministro no aeroporto de Roma por causa da área VIP financiou os atos do 8 de janeiro. Então tudo isso aí é um monte de histórias mal contadas só para você falar, acontecem coisas ruins, cola no Bolsonaro.